Então, a gente, essa primeira aula, a gente vai entrar no contexto, no contexto de Jesus, né? O contexto da época, porque tudo isso vai, esse cenário, né? Hoje a gente vai muito olhar para o cenário, porque a partir do cenário, da forma que a gente vai olhar para o cenário, é que vem, né, essa perspectiva, né? Que tem, né? A perspectiva yogi e de como que eu escolhi, né? Escolhi não, é uma coisa natural, é como sempre eu fui vendo, né? A história de Jesus e para a gente entender, né? Essa proposta que é um recorte, né? A gente não tem a pretensão de dizer o que é verdade, principalmente sobre a história, né? Até porque, assim, a história exatamente de Jesus, ela só é importante para a gente entender o contexto e talvez chegar mais próximo do ensinamento. Então, o foco é o ensinamento, mas a gente entender o contexto ajuda a gente a entender o ensinamento e as distorções, né, também. Então, a gente vai entrar nesse panorama assim do que onde Jesus, né, surge, qual que é o contexto e claro, é um recorte, tem muitas perspectivas, tem muitas teorias. Jesus é a figura mais não ele em si que é controverso, mas o que as pessoas falam sobre Jesus é a coisa mais controversa. As pessoas dizem coisas totalmente opostas e, enfim, tem muitas teorias. Claro que várias dessas convergem para algumas aproximações, né? Mas a gente sempre encontra alguma diferença, né? Então, eu escolhi algumas teorias que levam para essa em harmonia, em consonância com essa perspectiva de Jesus como um yogi, e não vou abordar, né, todas as teorias, e nem muitas, porque realmente cada um fala uma coisa, né, e a gente vai entender também o porquê que é tão diverso, né? Quando a gente vê a história e o contexto, a gente entende essa diversidade que tem sobre o próprio cristianismo, né? Como os cristianismos são diversos, né? Como as igrejas são todas elas cristãs, mas né, tem leis diferentes, seguem costumes diferentes. Então, vou compartilhar com vocês uma apresentação. Está aparecendo para vocês? Pra mim tá. Sim. Ah, beleza, obrigado. Então, a gente já começa com essa pergunta, né? De qual Jesus que a gente está falando, né? Então, aqui tem algumas imagens diferentes, justamente para trazer um pouco isso, né? Esse Jesus europeu, né? Loiro de olho azul, que é bem improvável, né? Um Jesus negro, Rastafari, que pode ser, mas né? Também é uma visão, né? Obviamente, muito dos africanos. O europeu sempre vai achar que. Achar não, né? Vai colocar ele como branco, de loiro de olho azul, o africano vai puxar ele mais para o negro. Aqui embaixo, né? Ele um pouco mais neutro nesse sentido, um pouco mais com uma cara de Oriente Médio, ainda mais branco, assim. Mas enfim, né? A gente não está falando da imagem, mas assim, essas imagens já dão a entender isso, né? Só a imagem já é.
cada um já tem uma visão. E existem vários Jesus no sentido assim de como se vê, da perspectiva que é vista. Então, a gente tem o Jesus histórico, que é como os historiadores, como a história, como a academia, através dos achados arqueológicos, dos textos, vão ver Jesus, né? E não é uma forma crente, né, de ver, não é uma forma, não é um cristão olhando para Jesus, né? É um profissional, um acadêmico, e aí ele vai ser figurado como um agitador social, né? Uma figura importante, socialmente, historicamente e socialmente, mas não necessariamente espiritualmente, porque, né, isso é bem subjetivo e claro, a história tem ele como uma figura religiosa importante, mas o que é importante na religiosidade é o mito, né? E não tem como comprovar a mitologia de Jesus. Então, os historiadores vai ter esse Jesus histórico que é a figura humana, né? E existe esse Jesus mítico, né? O mitológico, que é como então ele foi pintado, né? Como vai sendo agregado fatos ou detalhes, né? A concepção divina, a ressurreição, os milagres, enfim, essa parte que vem como a crença, mais, né? E existem mais possibilidades, né? A gente vai com essas três que são as mais básicas, um Jesus místico, né? Esse Jesus, então assim, né? O Jesus histórico é o Jesus agitador, poderia chamar de outra forma. O Jesus mitológico, o Jesus da igreja, é o Jesus, o Cristo, né? A gente vai entrar nisso. O Cristo vem do ungido, né? Do grego e na visão mais espiritual da fraternidade branca, da teosofia, Cristo é esse Cristo, a energia crística, a consciência crística, e que seria o eu superior, né, de cada um, nesse sentido místico, mas nessa parte religiosa, mais ele como esse, entendendo Jesus, o Cristo, como esse avatar, como essa figura que é o salvador da humanidade, que ele não é humano, né, então ele é um filho divino, e que se torna, ele fica longe da gente, né? Ele vira quase um deus, ou um semideus, ou, né, vira um deus. E aí se torna mitológico, né? Não é mais necessariamente uma pessoa. E o Jesus místico, que é a possibilidade de ele a- até ser um canal e estar unido com a consciência crística, ser o Cristo, nesse sentido mais esotérico que eu falei da consciência crística, do eu superior de cada um, mas sendo uma pessoa, né? Sendo alguém que fez um trabalho, que pode ter uma história prévia, mas de qualquer forma está encarnado, passa pelas mesmas questões que a gente passa e consegue manifestar, né, esse estado, entrar em comunhão com esse estado de consciência. E aí a gente vai chamar de Jesus o Nazareno ou Jesus o Vivo, né? Jesus o Vivo era como ele aparece nos evangelhos gnósticos, né, que são alguns deles são os evangelhos apócrifos, que aparecem, então, eles não chamam de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, mas chamam de Jesus o vivo, né? E aí tem uma simbologia para isso, né? Do porquê o vivo, porque ele falava às vezes, né, deixe os mortos com os que cuidem dos mortos, quando os seguidores resistiam em seguir a ele, dizia, abandona tudo, não, mas meu pai, minha mãe, dizia, deixa que os mortos cuidem dos mortos, dizendo, o vivo é aquele que está desperto para a vida espiritual, está vendo a vida espiritual na vida material, né? Ele não está só na roda da sociedade, dando mais importância para o pai, para a mãe, do que, né, do que para outra pessoa ou para o plano espiritual. Então, existem, né, é uma pessoa só, mas existem essas três, pelo menos essas três visões, né? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, podem ou escrever, ou se quiser, abrir o microfone e falar.
Então, aqui tem esse mapa. Eu vou primeiro trazer aqui algumas informações e a gente olha o mapa. Deixa eu só ampliar um pouquinho. Então, a gente tem aqui o mapa, né, do território ali, que seria a Palestina. Então, ela já estava dividida, né, em pelo menos ali Judéia, Samária, Galiléia e Pérea, né? E aí ia ter, né, a parte da Síria lá em cima, né? Então, não sei se o meu cursor vai aparecer para vocês, mas bem em cima a Síria, Damasco, aí a Galileia, e tem essa primeira sinal de água que é o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Fenícia, lado esquerdo, Tetrarquia de Felipe, né? Aí vem o Mar da Galileia. Na verdade, antes tem um outro lago menor, né? Cafarnaum, Caná, Nazaré, que são os nomes que aparecem, né, mais na história de Jesus. Cesareia, que é na Samária. Essa Decápolis, que está ali, estava sob o domínio grego, né? Então, o, esse que eu vinha falando é o que estava sob o domínio romano, né? Então, por isso que não fazia parte, mas estava ali vizinho, isso tem uma importância histórica. E a Judéia lá embaixo, que é onde vai estar Jerusalém, né? Que é onde se conflui a história, né? Para a crucificação, o templo e tal. Então, existiam essas divisões e existiam essas fragmentações e conflitos na época, né? Então, não era uma nação homogênea e nunca foi, né? Pelo menos desde essa época. Hoje, tanto que hoje está na situação que está, né? Continua assim os conflitos agora talvez não, né? Numa proporção que nunca teve antes ali. Mas esses conflitos já existiam, mais ou menos agressivos, mais ou menos mortais, assim, né? Mas já existiam. Tinham muitas línguas diferentes, grupos diferentes e crenças diferentes, e que tinham a sua hostilidade e eram mestiços ao mesmo tempo. Então, existia esses conflitos de se misturar, mas daí não se misturar com o sangue através dos matrimônios, mas não concordar com as crenças, com, né, os ritos. E os ritos pagãos, né, tidos como pagãos por parte dos judeus, né, que eram ali a maioria e estavam ali num domínio político junto com os romanos. Os pagãos era quem não era judeu, né? Então, os pagãos, na verdade, eram muitas religiões ali e que eles ficavam mais, né, na Síria, lá em cima, se concentravam mais ali na região da Galileia, os gregos, né, em Decápolis ali que tinham os seus ritos. Nessa região mais acima, né, da Galileia e da Síria, tinham ritos egípcios, e existiam vários egípcios que migravam para essa região. A gente vai ver quando falar sobre os essênios, né? Então, assim, tinha os ritos gregos e egípcios disputavam um pouco junto com os outros, disputavam no sentido assim, estavam presentes, não que eles se conflituavam, mas para dizer que não era todo mundo judeu necessariamente. Claro que havia uma maioria e havia um poder político junto ao poder religioso. Então, na história, quando a gente olha para trás, a gente vê muito os judeus, né, no contexto. E a Galileia, né, que é a região de onde Jesus pregou, né, e ficou, e provavelmente foi onde ele viveu mais, ela era predominantemente pagã, né, não era um predomínio judaico, e isso é importante para essa perspectiva que a gente traz. E Jerusalém também tinha o paganismo, né, apesar do judaísmo ser ali a religião oficial e ter o principal templo e terem essa confluência de poder político e poder religioso, né? Então, existia essa,
mescla, né, de, dessa situação, né, algo que, que foi por muito tempo assim colado ao poder religioso com o poder político, né? Então, a gente vai situar muito, né, do desenvolvimento de Jesus, principalmente quando ele pregou, né, na Galiléia, que é lá em cima, então é tanto quanto longe, né, de Jerusalém, mas também a gente vai ver e vai tratar de uma ligação, né, dele com a região do Mar Morto. E aí a gente vê bem pequenininho aqui, vou aumentar aqui o mapa para a gente ver mais o Mar Morto e a Judéia. Então, Jerusalém, Belém, né, que entra na história ali como se fosse a passagem onde teria nascido, talvez, e Betânia. Betânia é importante porque ele muitas vezes era relatado que ele ia para Betânia e muito provavelmente existem, né, versões, interpretações diferentes dos historiadores, mas existia, né, provavelmente Betânia era a região onde teria Magdala, que seria de onde viria Miriam de Magdala, que ia vir a ser chamada de Maria Madalena, né, ou Maria de Magdala. Então, era um suporte que ele tinha. Muitas vezes falava isso, que Jesus estava por aí, ele ia ficar, repousar em Betânia. E uma ligação com o Mar Morto, né, que é onde se achou um, um sítio arqueológico de uma comunidade dos essênios, né, de Qumran, que a gente vai falar mais. Então, e Jesus era um peregrino, né? Então, assim, se localiza algumas citações, né, como lá Cafarnaum, Canaã, que foi as bodas de Canaã, que ele multiplicou o vinho e tal, porque foi os milagres que marcaram, mas ele rodou esse território e mas principalmente, né, então era essa Galileia e o Mar Morto, Betânia e Jerusalém. Então, aqui eu falei sobre os essênios, a gente vai ver essa relação dos judeus com os essênios, e também, né, continuando a situação. Então, eles eram principalmente divididos, os judeus, entre os fariseus e os saduceus, e eles mesmos tinham as suas divergências entre si, e estavam ali, né, nessa disputa de poder, tanto do templo de Jerusalém e do judaísmo, quanto da situação política. E os essênios, eles são tidos é, pelos judeus como sendo uma seita judaica que se afasta e ela é mal vista, assim. Se você, normalmente você vê, né, os religiosos, principalmente judeus, falando dos essênios, vão falar é, várias vezes de uma forma um pouco pejorativa, como por quê? Porque eles seguiam a lei judaica, então eles foi encontrado nessa comunidade de Qumran, foi achada uma biblioteca com os códices, né, que são livros em couro preservados e que tinham quase todos os livros da Bíblia hebraica, né, da Bíblia judaica, que é o Velho Testamento, né? Então é muito bom ficar claro isso, né? Novo Testamento são só 4 livros, que é o de Marcos, Mateus, Lucas e João, que é o que fala de Jesus. Isso é a Bíblia cristã, só que ela foi juntada com o Velho Testamento, que é a Bíblia judaica. Então, na verdade, a Igreja Católica e depois todas as outras, porque todas vêm da mesma base, né? Por mais que mudem, eles estão bebendo na mesma fonte. E então, na verdade, a Bíblia, que a gente chama de Bíblia como sendo a palavra de Deus, como sendo referente a Jesus, na verdade, ela é muito mais o judaísmo e um pouquinho de Jesus, que são 4 livros. Claro, vão ter outros, né? Vão ter as cartas a Coríntios, que
enfim, né, os evangelhos que vão reproduzir os evangelhos, né? Então, a mensagem de Jesus está nos 4 evangelhos, são 4 livros. Aí vão ter outros que vão falar de outras questões, ou falar desses mesmos ensinamentos que estão lá nos 4. Isso foi o que foi convencionado, né? Obviamente, foi a censura da época, né? Existiam muitos evangelhos e foram censurados, e o que se escolheu. Mas o que eu quero dizer é essa diferença. Velho Testamento é judaísmo e Novo Testamento é o cristianismo. Então, o cristianismo ele já é uma mescla e uma dissidência, talvez. Enfim, ele é um Frankenstein né, que traz essa mistura de judaísmo e o que viria a ser o cristianismo. Então, os essênios aparecem ali como uma sociedade que se afasta, uma comunidade pequena relativamente, talvez para a época não tão pequena, mas pensando hoje, vai para o deserto, para a região do Mar Morto, não ficam nas cidades, e eles têm só um livro, que eu acho que é o livro de Esther, que eles não copiaram. Todos os outros eles copiaram do Velho Testamento. E eles têm o seu evangelho também. Então, existe o evangelho essênio, que fala sobre Jesus na visão dos essênios. Então, eles tinham alguma ligação com Jesus. E nessa biblioteca, então, não acharam só não acharam um livro da Bíblia judaica, só que os judeus falam que eles corromperam, né? Por quê? Porque eles reinterpretaram, né? E porque se você pegar, assim como a gente vê hoje, né, algumas citações, alguns costumes que algumas igrejas, principalmente as evangélicas, né, porque elas seguem olha a contradição. As igrejas evangélicas, normalmente, não vou dizer que todas, mas a maioria, eles são vistos, na verdade, como os velhos testamentistas. Apesar de ser evangélica, eles seguem muito mais as leis judaicas. Então, essa coisa, não cortar o cabelo, né? A mulher deixar o cabelo comprido, essa coisa da mulher estar no domínio do homem. Não sei se vocês já viram, né? Tem cenas de mulheres falando, não, que quando eu casar, o meu corpo é do meu marido, né? Ele faz o que ele quiser. Por quê? Porque isso está na lei, mas isso está na lei hebraica, né? Você não vê isso na católica, que né, ela joga com questões, ela é mais flexível para questões da época, e isso também não é bom, porque ela vai fazendo a política do momento, né? Mas é muito distante, Jesus não deixou nada sobre isso, né? Não foi isso que ele falou. Então, a gente vê muito mais, às vezes, uma igreja cristã, que é evangélica, seguindo a lei judaica do que o que Jesus trouxe, né? Então, os essênios, como eram mais sutilizados, mais voltados para dentro, eles interpretavam, não seguiam ao pé da letra, né? E aí esse era o problema, quando eles copiaram os livros da Bíblia judaica, eles foram mudando, porque justamente certas coisas não faziam sentido. Aquele Deus vingativo que a gente vai falar isso mais para frente em outra aula, é, que, por exemplo, lá no deserto, as pessoas reclamaram para Moisés, né, na situação, para quem talvez não lembre ou não saiba, e não tem que saber, mas Moisés sai com o povo judeu que estava escravo no Egito e abre, né, aquela história da abrir o mares, atravessa e eles ficam 40 anos no deserto, vivendo do maná, que não se sabe o que que é, mas supostamente era algo que Deus, ou aquele Deus que Moisés estava ali conversando, dava para eles. E eles reclamam assim, poxa, mas eu preferia, quando eu estava lá escravo, eu comia carne, eu comia pão, agora eu estou aqui e só como esse maná. E aí, é o que isso que está na Bíblia, né? Aí Deus, aquele Deus, fica irado e manda pedras e cobras, e essas cobras picam muitas pessoas, as pessoas morrem. Então, esse tipo de situação os essênios não eram muito coniventes, né? Eles olhavam, eram mais meditativos, olhavam mais a parte simbólica.
Então, existe essa visão dos judeus para com os essênios, é uma seita judaica que deturpou e foi viver lá de uma forma estranha, isolados e tal. Então, essa é a visão dos judeus. Agora, é, a visão que eu vou trazer é a visão de dentro, não exatamente de dentro dos essênios, porque eles existiram 300 anos historicamente, que dá para que eles são citados, que se sabe, né? Foi mais ou menos uns cento e poucos antes de Cristo e uns 170, cento e poucos depois de Cristo. Essa é a época que eles viveram. Só que, claro, eles influenciaram muitos movimentos e as almas que estavam ali naquele contexto daquela comunidade que tinham um contato angélico, que tinham uma vida muito espiritualizada, e a gente vai ver alguns detalhes, é, reencarnavam e traziam para os seus contextos, que provavelmente eram em outros lugares, traziam essas memórias desse estilo de vida, dessa filosofia, e o que eu estou trazendo é de uma visão dos Rosa Cruzes, né, que tem na sua essência a filosofia e a espiritualidade do Egito, dos essênios, que eles não eram judeus necessariamente. Eles, tanto que existiam duas comunidades, né? Se sabe hoje, uma no Mar Morto, em Jerusalém, e outra no Egito, né? Então, o que se diz é que essa do Egito era mais antiga, então vem do Egito. Então, eles já vinham com uma sabedoria mística do Egito, não não só religiosa, e aí é essa perspectiva yogi, que é essa perspectiva mística, né, do simbólico, do que eu posso perceber dentro de mim, né? Assim como a gente, por exemplo, pode olhar dentro do yoga e fazer um mantra para Ganesha. Eu posso acreditar que Ganesha é uma entidade que vai aparecer um semideus, mas normalmente a visão iógica, e o que é o yoga? Yoga é o estado de união ou de conexão. E o yoga, ele se dá ou o objetivo ou o meio para chegar no objetivo da liberação é moksha. O meio é o samadhi, né? Sama quer dizer igual, adi é o princípio. Então você se torna igual ao princípio, seja o princípio da criação, ou seja o princípio de qualquer coisa. Você quer conhecer uma maçã, você vai meditar na maçã e vai entender a maçã por ser igual ao princípio da maçã. Ou seja, enquanto consciência você se une com a essência da maçã e você entende para que ela faz bem, como usar. E é assim que os yogis desenvolveram, por exemplo, a medicina Siddha, a medicina Ayurveda. Certas plantas lá são venenosas e elas só são medicinais combinadas. Por exemplo, tem o trífala, são três frutas de regiões muito distantes que os yogis descobriram que as três separadas elas são tóxicas, só que se juntadas elas são benéficas. Então, não foi um processo de erro, tentativa e erro. E teriam muitas mortes, muitas intoxicações. Isso não está na história. Então, foi através da meditação. Então, quando eu falo perspectiva yogi, é esse desse contexto. E os essênios tinham essa visão mística, né? E por isso místico, visão mística, é, é bem importante essa palavra e é importante a gente fazer uma reflexão sobre ela, porque hoje ela se deturpou. Hoje as pessoas falam, por exemplo, no yoga, inclusive, vamos desmistificar o yoga. A gente entende que as pessoas querem dizer, eu vou descomplicar, eu vou talvez não entrar tanto na metafísica, na filosofia ou na parte mitológica e vou mais para as técnicas. Só que isso é um equívoco muito grande, porque desmistificar o yoga, se realmente você for desmistificar o yoga, você mata o yoga, porque místico, a palavra místico vem do grego e ela tem a ver com você conhecer algo sem os sentidos, ou de olhos fechados, ou você conhecer algo pela experiência direta com aquilo, que é justamente
o processo yogi. Então, a palavra místico que a gente tem no Ocidente, na cultura moderna, ela seria a forma que a gente tem de falar yogi, né? Então, quando a gente fala um místico, é como se a gente estivesse falando um yogi. Claro que hoje a gente já entende, já usa yogi também porque as pessoas entendem. Aqui tem uma pergunta se os essênios têm conexão com a Cabala. Tem, é dito que eles trabalham com conhecimento da Cabala, mas que não seria. Eu não sou um bom entendedor de Cabala, conheço muito pouco, assim, e não me aprofundei porque vi as relações dos sefirós com os chakras, então, né, eu não adentrei porque já tem uma forma de estudar e praticar com os chakras, mas o que eu sei que não seria essa cabala que a gente conhece hoje, seria uma cabala que era praticada na é, Babilônia, né? Na época que, né, os judeus e esses essênios que já estavam ali junto com o povo judeu, né, passaram pela Babilônia, que seria uma cabala que vem dessa época e que muito provavelmente ela tem conexão com a filosofia e a hermética é, egípcia, né? Então, tem ligação com a Cabala. Então, justamente, a Cabala é um conhecimento mais místico dos judeus, né? E nem todo judeu conhece e pratica a Cabala, né? Então, o judaísmo também, quando a gente fala judeu ou vai falar da época, a gente está generalizando, mas não dá para generalizar, porque ali a gente viu que tem esses dois grupos, tinham mais, né? Os fariseus e saduceus. Eles mesmos tinham suas divergências. Sempre tem uma parte dos judeus que vai ler a Bíblia literalmente, outros vão dizer que não, ela tem que ser interpretada. Naquela época ela fazia sentido, ou hoje certas coisas que estão lá não fazem sentido. Então existe essa flexibilidade e esse entendimento diverso também dentro do judaísmo. Mas o ortodoxo, né, ele é um pouco mais preso à Bíblia, assim como a gente vê alguns cristãos ortodoxos, né, que ficam presos à literalidade do texto. Então, os essênios, eles viriam, então eu vou trazer a visão Rosa Cruz, que diz que eles vêm do que é chamado a loja branca, ou a fraternidade branca, que a gente, normalmente vocês conhecem, né, como a grande fraternidade branca. Ah, o judaísmo e a cabala seria o cristianismo e o espiritismo. Talvez você está fazendo uma correlação. Isso, professor, é que eu fiquei pensando, né, do mesmo jeito que tem que os judeus são muitos, né, não se envolvem na cabala, e às vezes pode até olhar de um jeito, né, crítico para a cabala. Aí eu penso no cristianismo, né, que às vezes são bem críticos com a espiritualidade, principalmente no Brasil, né, a questão de kardecismo e tal. Foi isso que veio na cabeça. Sim, sim. Bom, é um parâmetro, né? E é interessante porque o espiritismo ele vem como né, como se ele viesse ampliar, né, e trazer algo que foi apagado, né? Que é a parte espiritual, o reconhecimento da reencarnação, do karma, principalmente, que foi apagado ali justamente na construção da igreja, né? Porque os evangelhos gnósticos, né? Eles falavam sobre isso. Então existem, claro, do jeito da época, então não está tão explícito, mas se falava ali, estava claro, e foi retirada, inclusive, a palavra reencarnação, né? Num dos concílios da Bíblia. Então é como se fosse um renascimento, e tem a ver com isso, né? A parte mais espiritual,
mais interna e a parte mais literal do texto. Uma boa reflexão. Então, os essênios vêm da fraternidade branca e são, então, vêm, não que a fraternidade branca tenha nascido necessariamente no Egito, porque a gente vai ter a Suda Dharma Mandalam, que seria, né, a, essa mandala, esse círculo, né, de pureza, né, que do Dharma, que viria da Índia. Então, existem em lugares diferentes, tão antigo quanto essa fraternidade branca, que, pelo que diz a tradição, viria muito antes, né, Lemúria, esses povos que foram, né, então não tem um lugar, talvez exista um lugar lá atrás que nem existe mais, né, tipo, por exemplo, a Atlântida ou a Lemúria, mas no que hoje a gente conhece da Terra, nos pontos mais antigos, provavelmente seria ali a Índia e o Egito. Mas esse povo, né, então vinha do Egito, então lá tinha uma comunidade e tinha essa comunidade também próximo a Jerusalém. E claro, eles já vinham há muito tempo nessa migração. E os essênios, eles, como a Fraternidade Branca e outras ramificações, a Fraternidade Branca vai tendo várias ramificações. Ela é uma tradição oral e mística. Como ela é mística, ela não fica preso ao texto, ela fica presa à essência, né? Então a gente tem, é, por isso, os essênios, eles não se chamavam essênios, as pessoas que viam eles chamavam eles de essênios por algum motivo. Eles não se preocupavam com os nomes, assim como a filosofia. Eles se ficavam atentos ao ensinamento, às práticas. Se a gente vai mudar o nome, se a gente vai agregar essa prática egípcia com a cabala, que talvez eles conheceram depois, não tem problema. E eles não tinham esse problema social, era uma sociedade secreta, eles tinham seus segredos, não eram secretos no sentido que ninguém sabia quem eles eram, não, eles eram identificados, eles andavam de branco, tinham normalmente o cabelo, a barba comprida, eram homens nessa situação, pelo menos o que se sabe dessa situação em Jerusalém, eram só homens naquela comunidade, que era um lugar físico, e o que se diz é que em torno, né, eles já se retiraram para o deserto, então tem a comunidade onde tem o achado arqueológico, e eles viviam ali só homens, e que teriam mulheres em vilarejos próximos, que eles talvez iam, tinham família, procriavam, e depois talvez essas crianças iam ser recebidas lá, mas a princípio eram só homens. E esse é um ponto que estava refletindo sobre isso, talvez só pudessem existir dessa forma, né? Porque na época a mulher não tinha direito a nada na lei judaica, e em muitas situações do judaísmo da época, a mulher era tida como não tendo alma. Então, ela não ia na sinagoga, ela não tinha acesso aos ensinamentos, e ela era basicamente uma servidora, né? Procriar, cuidar das coisas da casa, e não tinha, assim, o divórcio, por exemplo, os judeus que, o homem que decidia, às vezes, não me agrada mais, o corpo dela não me agradou, eu casei, ele fazia uma nota, mandava lá para a autoridade e dava carta de divórcio para a mulher, e ela ia para a rua. E normalmente ela acabava virando prostituta porque, né, ela não tinha outra forma de sobreviver, né? Então é uma coisa bem complicada. Então, talvez os essênios ficaram entre homens porque talvez foi a única forma deles conseguirem criar esse tipo de comunidade e de uma espiritualidade nesse nível, porque se eles botassem mulheres lá, eles mesmos talvez não iam conseguir se desfazer dessa visão perante a mulher e conseguir respeitar e tal. E aí essa é uma diferença, né, de Jesus também como para com os essênios, né? Jesus não fez isso. Jesus naquela época andava, então Maria, mãe, uma irmã de Jesus e pelo menos Maria Madalena, pelo menos essas três, tá lá nos textos que elas estavam sempre juntas, tinham os ensinamentos, inclusive provavelmente supriam eles também financeiramente. Existe
uma corrente de historiador e de visão de que Madalena era uma pessoa de posse e era uma pessoa que era uma patrocinadora, entre aspas, da causa de Jesus, né? Não só isso, né? Não é que ela só estava lá porque ela bancava. Não, ela era inclusive uma mulher letrada, que era uma raridade. Ela teria sido, a mãe teria morrido cedo e o pai que cuidou e acabou era um mercador e acabou dando toda uma educação. E ela era uma discípula avançada, né? Ela que por isso essa aproximação com Jesus, ela entendia realmente o que Jesus estava falando. Os outros pouco e para cada um ele falava algumas coisas porque o entendimento de cada um tinha um nível, né? Por isso que vem a diversidade do cristianismo também dos evangelhos. Então, os essênios, isso historicamente que fala que era só os homens e as mulheres estavam próximas. Os Rosa Cruzes, nas suas crônicas, vão falar que tinha o casamento essênio, que eles viviam juntos de alguma forma. Então não se sabe, né, nessa comunidade se eles ficavam todo o tempo lá. Isso é o que os historiadores acharam lá, né, as ruínas, uma biblioteca, uma casa de banho, resquício de agricultura e interpretaram, né, de como eles viviam. O que as crônicas Rosa Cruzes que vêm, né, de uma forma que não é só oral, né, é escrita também, mas que vem desde essa época, falam que eles tinham um laço mais estreito de família e tal, não dão muitos detalhes, mas não era uma coisa tão separada assim. Mas os historiadores vão ver dessa forma. Mas, resumindo, eles não se envolviam nos conflitos, né, entre os fariseus e os saduceus, eles não se importavam se eles acham que a gente é uma seita judaica que não entendeu, que está reinterpretando a Bíblia, não tem problema. Eles se retiraram e foram morar justamente no deserto, na região do Mar Morto, porque, na visão deles, o templo, que é o centro ali do judaísmo, estava corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, essa mistura de religião com política já tinha desvirtuado, essa coisa de seguir a lei ao pé da letra. Então, eles, né, não queriam isso e também eles, na verdade, queriam a vida espiritual, né? Então, eles estavam, como hoje, a gente vê até hoje, né? As comunidades alternativas, os movimentos que vão para a natureza em busca da espiritualidade, eles são todos, direto ou indiretamente, influenciados, pelo menos no Ocidente, né? Pelos essênios. Claro que os Ashrams na Índia também influenciam esses movimentos e já estavam lá há muito tempo, mas o que é mais próximo da gente, né, vem ali da região do Oriente Médio, historicamente falando, né, cronologicamente falando. Então, os essênios eles não se preocupavam muito, se você quer me chamar de judeu ou não entende minha posição, não tem problema, eu não vou discutir com você, né? Eles tinham é uma coisa que tem uma frase de uma música que diz, né, se custou a minha paz, já custou caro demais, né? Ou seja, eles cultivavam a harmonia, a paz, o silêncio. Então, eles não tinham essa coisa de se preocupar como que eles eram vistos. Até porque eles, né, se retiravam da sociedade. Então, os judeus ali eles estavam no centro da situação, né? Eles detinham o poder econômico, principalmente. Então, por isso que eles eram os grandes mercadores, e essa rota da seda, eles estavam muitos moravam já em outros lugares que mandavam. Então, eles tinham ali o comércio na mão, por isso que o Império Romano era o poder político. Só que Roma, imagina, a capital de Roma tá lá na Itália, né? E eles estavam muito longe. Então, normalmente eles iam fazendo essa administração, onde eles eram a polícia, o poder, a força, e deixavam ali a sociedade continuar acontecendo até certo ponto do jeito que já estava, e só tira os impostos, basicamente, né? Deixa eles. Então existia isso. Os judeus tinham algumas cidades que tinham um governante judeu, sempre como se, digamos assim, o juiz, a parte jurídica fosse o romano, e a outra parte, né, o judeu coordenava, mas o romano, qualquer coisa que ele quisesse intervir, intervinha. Mas existia esse jogo ali, político, né? De uma mão lava a outra. Então, eles tinham seus próprios governantes e tinham cidadania romana, que os outros povos, os gentios, que eram chamados os que não eram judeus,
e Jesus vai entrar nessa, que era da Galileia, dessa região, os gentios não tinham e outros povos, né, ali da região não tinham cidadania romana. Eles estavam ali, só que estavam como se fossem estrangeiros na sua própria terra, porque estava sob o domínio de Roma. Então, ele diz que eles eram hospitaleiros com os estrangeiros, os gregos, os romanos, mas não eram, né, especialmente com os gentios, né, com esses que eram dali, mas que não eram judeus. Por quê? Porque existe essa crença, né? Até hoje a guerra está muito pautada nisso, a guerra de hoje. Não é uma guerra, né? Essa matança que está acontecendo aí, porque eles, naquela história, então, eles saíram do Egito, da escravidão, Moisés teve a revelação, abriu o Mar Morto, teve todos esses milagres para a Terra Prometida, que é justamente ali, essa região, a Palestina. E então eles constroem Jerusalém. Então, assim, a terra é prometida para os judeus. Para quem não é judeu, ele não é daquela terra. Apesar de que eles chegaram lá e já tinham pessoas morando lá. Já tinham pessoas que estavam ali usufruindo daquela terra. E então os conflitos estão até hoje pelo mesmo motivo, né? Até hoje é isso, assim, eles se sentem herdeiros daquela terra e, né, vão fazer que for preciso para rever, né, ou para ter o domínio. Então existia essa situação, né, e esses conflitos. E ali começa a nascer um antissemitismo, de certa forma, né? Foi eu que coloquei aqui, né, essa palavra, porque o que traz essas crônicas, por exemplo, dos Rosa Cruzes também, que existia essa situação. Eles tinham o domínio do comércio. Diziam que era o povo escolhido, que aquela terra era deles por promessa de Deus. É uma crença. Pode ser verdade? Pode ser e pode não ser. Pode ser uma interpretação mediúnica de Moisés que talvez não é tão pura, e as pessoas vão brigar por conta disso. Tinha essa crença do sabá, né? Que o sábado, como sendo o dia sagrado, que Deus descansou, então eles também descansam, não trabalham, só ficam no social, na parte religiosa, dos ritos. Só que eles eram os detentores do comércio, ou seja, no comércio no sábado não funcionava. E além de não funcionar, existiam parte deles, né, ali que era a elite social ali, que tinha ostentação e saía na rua. Então, poxa, a pessoa às vezes queria comprar, não pode comprar porque é sábado e a pessoa que é o comerciante está ali exibindo o seu poder financeiro, a sua influência. Então existiam, claro, e aí também essa visão de que se você não é judeu, você não é diferente, a gente é superior, a gente é escolhido, então existia essa visão, separação de classe, então isso gerava essa hostilidade também de quem não era judeu. Então, essa coisa da mulher não ter alma, a mulher não ia no templo, e essa intenção de expulsar da Palestina os gentios, né? Já existia esse conflito lá. Então, Jesus aparece nessa panela de pressão. Então, socialmente, ali estava uma panela de pressão. Por quê? Porque existia esse conceito do Messias, né? Existia os judeus ali se sentindo usurpados, né, por Roma, e que era verdade. E imagina, a gente é o povo escolhido de Deus para estar nessa terra. Agora vem Roma e toma conta, a gente vai expulsar. E a teoria era que viria o Messias, que seria um líder espiritual, mas um líder bélico, um líder revolucionário, né? Ele não seria só uma pessoa espiritual que veio trazer uma libertação da mente dos judeus. Muitos viam, não, ele vem trazer a libertação do jugo que a gente está sendo submetido a Roma. Então vai ter conflito, vai ter uma guerra.
esse Messias vai ser um guerreiro, vai ter os poderes de Javé, os poderes concedidos por Deus e vai usar isso e, né? E isso já tinha acontecido, né? Na história deles, quando eles estavam na Babilônia, tem uma figura que eu não lembro se é romana, alguém que é de fora da cultura que entra num conflito lá e acaba libertando eles. Depois do conflito, vocês estão livres. E ele é meio, por alguns, tido como um Messias, porque libertou eles. E existia essa coisa bélica, né? Existe uma passagem, não lembro agora, da Bíblia judaica, que um rei ele entra num conflito com outro povo e ele não mata todas as pessoas. Ele, ok, a gente venceu e libera as pessoas. E um profeta diz que Javé tá de cara com ele, não gostou disso, porque os inimigos de Javé têm que ser eliminados. Tinha essa onda, assim, né? E então, quando se falava em Messias, quando Jesus começou a aparecer e talvez propositadamente mostrar os sinais que já estavam, os profetas já tinham profetizado quais seriam os sinais do Messias, e ele começou a apresentar os sinais, aquilo começou a ficar complicado. Então, pô, quem sabe o cara chegou, e aí? Como é que vai ser? Então, Roma sabia disso. Então, poxa, daqui a pouco esse é o líder que vai vir contra a gente. Os judeus também. Então, pô, talvez ele vai liderar a gente para ir contra Roma. Só que não era o que Jesus estava propondo. Então, também ficava conflituoso. Pô, ele parece ser o Messias, mas ele também não está querendo fazer guerra contra Roma. Não está querendo libertar. E não está falando bem da gente. Né? Pelo contrário, Jesus né, a cena dele entrando no templo e com chicote, se é que foi assim, né? Mas existe essa passagem, né, de que ele expulsa os vendilhões do templo e fala que lá é a casa enfim, denunciando a corrupção, a hipocrisia. Ele não estava muito a favor do judaísmo ali, né? Então, fica essa situação é, de uma tensão, né? Quando Jesus aparece. Então, né, eles esperavam esse rei, ele iria ser um rei. Não era só. Hoje a gente vê o que foi colocado a Igreja Católica, botou um rei simbólico, né, um rei, né, o rei espiritual. Ele trouxe a salvação da alma, a libertação da alma, não a libertação do povo. Mas os judeus não era isso, ele iria ser o próximo rei. Tanto que ele viria da casa de Davi, ou seja, ele viria da árvore genealógica de Davi. A casa de Davi, que era o grande templo, e claro, os sacerdotes eram descendentes de Davi. Então, ele viria, algum profeta diz que ele viria dali. Inclusive, colocam depois, né, posteriormente, algum texto coloca Maria como sendo supostamente descendente de alguém ali, para dizer, ó, Jesus vem dessa família, então ele é realmente o Messias. Mas o que traz aqui nesse autor Rosa Cruz, né, ele diz, é pouco provável que ele tem aqui uma citação, né, interessante, é, que é essa casa de Davi. Os sacerdotes eram judeus pelo cargo, politicamente eles eram romanos e culturalmente eles eram gregos. Então é pouco provável que esse Messias, que ia ser um cara que ia ir contra o Império Romano e que ele ia surgir desse ambiente onde as pessoas estavam sendo coniventes, né? Então eles tinham isso, né? Judeus pelo cargo político. Claro, aqui é uma crítica, né? Obviamente. Claro que existiam, né? Judeus que não eram judeus só pelo cargo, né? E eram politicamente romanos, ou seja, eles estavam fazendo a política de Roma. E culturalmente eram gregos, né? Eu falei que tinha aquela cidade grega do lado, eles tinham muitas trocas da própria filosofia, tanto que os primeiros textos da Bíblia oficial, eles foram traduzidos do aramaico, do hebraico para o grego, né? Então, quando a gente vai estudar ali a Bíblia, a gente acaba lidando muito com termos gregos
porque a cultura grega era muito presente. Tanto que há teorias que Jesus, né, falava grego, falava hebraico e aramaico. Alguns dizem, vão dizer que ele nem sabia ler, nem era letrado. Mas, né, o que dizem as crônicas Rosa Cruz é que ele passou, né, por esse período, né, desconhecido de Jesus, passou por vários lugares, aprendeu muita coisa. E tem lá citações que gregos vieram ter com Jesus, tipo, como é que eles iam falar com Jesus se Jesus não falava grego, né? Por que eles iam ser atraídos, né? Então, provavelmente ele falava, porque os caras iam lá para ter com ele, né? Então, né, os essênios eram esses místicos e secretos, né? Secretos, como eu falei, não no sentido que eles ninguém sabia quem eles eram, mas no sentido dos ensinamentos secretos e que o secreto ou o segredo, né, na visão mística, não é algo necessariamente escondido e que você não possa ver. Ele está escondido num certo grau, né? Você pode conhecer à medida que você vai recebendo as iniciações. Mas e por que que ele não está de acesso fácil ou de primeiramente? Porque esse secreto não tem a ver com o que você pode perceber com o coração, com o sutil. Não é algo literal, é algo que precisa de um refinamento. Então, por isso que ele está lá, né, num segundo momento. Você tem que ter uma iniciação para, porque você tem que entender aquilo, tem que se sutilizar para entender aquele ensinamento. Então, é nesse sentido que eles eram secretos, não que as pessoas não sabiam quem eles eram, né? Como eu falei, eles até se vestiam mais de branco, eles eram identificáveis assim pelo estilo de vida, né, de roupa, inclusive. Então, como eu falei, né, era um ramo da fraternidade branca, né, e no Egito surgiu ali no Egito, principalmente com o faraó Akenaton, que foi um divisor de águas ali no Egito, porque ele constrói uma cidade toda voltada para o sol e ele institui ali um monoteísmo. Então existia um politeísmo e ele institui que tudo é o sol, né? O deus Ra. E é ali que vem essa mística, né? É onde vem o hermetismo, né? Então as tábuas de esmeralda, de Hermes Trimegisto, que é um conhecimento que está nessas ordens iniciáticas, na teosofia, né? Vem desse momento do Egito, né? Onde então Akhenaton é essa figura que faz essa mudança ali